Pessoal, poucas vezes eu acompanho muito esse ambiente do sistema judicial, poucas vezes eu vi um processo tão conturbado, tão conflituoso, com circulação de dossiês, tentativa de minar nomes e tal, para a escolha do Procurador-Geral da República. É da natureza do bolsonarismo, como eu sempre falo e escrevo, a forja permanente de crises, o apontamento de inimigos, o cultivo a uma espécie de ambiente de teoria da conspiração. Não seria diferente aqui nesse caso. O que está envolvido nisso aí? Para quem não sabe, o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, que é o Ministério Público titular exclusivo da ação penal, né? Da acusação e da denúncia, que o faz em nome da sociedade. Nos últimos anos, ascendeu, portanto, subiu, chamemos assim, uma cultura corporativa, uma cultura sindical dentro do Ministério Público, simbolizada pela tal da lista tríplice, que vem sendo tratada como uma tradição. A lista tríplice é uma eleita, escolhida pelo colegiado da Associação Nacional de Procuradores da República, que escolhe 3 mais votados entre os candidatos, subprocuradores, e a partir dessa lista, o presidente, não há lei, não há regra, não está previsto em lugar nenhum, é uma convenção iniciada com o presidente Lula, a partir da qual se escolhe o Procurador-Geral da República. Todos os presidentes, desde Lula, seguiram a lista tríplice. O Michel Temer, inclusive, escolheu a Raquel Dodge, que estava na lista tríplice, mas não venceu a corrida. Eu sou um crítico duro da lista tríplice. Eu acho que ela diminui a representação da sociedade, daquele que é o titular da ação penal, e faz crescer o espírito de corporativismo. Daí porque a escolha de Augusto Aras, quebrando essa tradição que não existe da lista tríplice, mobilizou tanta reação do corpo, do espírito de corpo, sobretudo a turma da Lava Jato reclamando muito dessa indicação. O Aras seria alguém caixa preta, alguém que poderia ir contra esse espírito. Eu quero lembrar, no entanto, que os 2 últimos procuradores-gerais da República, indicados a partir da lista tríplice, Rodrigo Janot, indicado por Dilma, e Raquel Dodge, indicada por Temer, denunciaram os presidentes que os indicaram. Isso é um sinal importante a ser lembrado, né? O Procurador-Geral da República tem autonomia. Ele não é demissível pelo presidente que o indicou. Ele pode até fazer um acordo com o presidente, pode falar o que quiser, mas ele não é demissível pelo presidente, porque para se destituir um PGR tem que ter um processo que passa pelo Senado. É complicadíssimo, não existe, não tem precedente. Esse é um ponto muito importante. Outro ponto, Sérgio Moro, na linha da fritura, do esvaziamento da sua importância, ministro da Justiça, não participou dessa escolha. Todos os governos anteriores tiveram o ministro da Justiça como um agente importante nesse processo. O Márcio Tomás Bastos escolheu todos nos governos Lula. Os ministros da Justiça, o Alexandre de Moraes, antes de virar ministro supremo, participava de tudo relativo ao ambiente do sistema judicial. Sérgio Moro não participou. Eu quero chamar a atenção, para encerrar esse comentário, a natureza do presidente por tentar controlar tudo na República. É uma concepção de mundo, a do bolsonarismo, segundo a qual tudo deve estar sob seu comando, sob sua tutela. Ele conduziu esse processo conflituoso para chegar a esse lugar. Ele entende que o Procurador-Geral da República e, portanto, o Ministério Público é parte do seu governo. Como ele entende que a Polícia Federal, que tem autonomia, embora na hierarquia do Ministério da Justiça, deve estar sob seu controle. É muito importante ter clareza para esse movimento que é a demonstração de um ímpeto autoritário. Então, o senhor Jorge de Oliveira, que ninguém menos do que ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, publicou ontem no seu Twitter, depois da escolha do Augusto Aras, a seguinte fala, que eu extraí do seu tweet. O senhor Aras apresentou um programa que se alinha ao governo atual. Vejam, ouvinte, a loucura que é a ideia de um procurador-geral da República, de um candidato a procurador-geral da República, nosso representante, ter um programa de governo, como se fosse um político. Essa é a doença decorrente daquilo em que o Ministério Público se transformou.
uma espécie de instituição para fins próprios. A lista tríplice potencializou isso. O senhor Aras apresentou um programa que se alinha ao governo atual. Então não é simplesmente também ter um programa próprio. Então o Ministério Público, sob Aras, terá um programa, um projeto de poder. Porque é disso que se trata. Não. Terá um programa e este estará alinhado ao do governo. Olha que loucura, porque este senhor, quem quer que seja, é aquele que denunciará o presidente caso seja necessário. Olha a gravidade disso. Então, o Aras, Rodolfo Schneider, fez muita campanha, tá? Porque ele era associado ao petismo. Ele tem declarações citando Che Guevara, ele chamava Dilma Rousseff de presidenta, deu curto-circuito no bolsonarismo. As milícias digitais estão enlouquecidas, não sabem o que fazer. Mas ele fez o papel direitinho na sua campanha para conquistar o seu direito de ser procurador-geral. Disse que vai destravar o desenvolvimento, que é contra o protecionismo ambiental. Bolsonaro, ó, curtiu. É contra a criminalização da homofobia. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, aliás, bastante controversa, porque não cabia ao Supremo decidir sobre isso, mas é outra história. E crítico da ideologia do gênero. Olha a agenda dele. A agenda dele é uma agenda bolsonarista, superando o seu passado lulopetista e se adequando embora crítico da Lava Jato, se adequando àquilo que interessa ao presidente. É o que temos para hoje. E saiu hoje, Rodolfo, só para concluir, desculpem, na revista Cruzoé, a notícia de que o Aras é sócio ainda, porque ele se dizia consultor, mas ele é sócio ainda, tem participação societária de 60% no escritório Aras e Advogados Associados. Não há nenhum problema em ele ter isso, porque como ele entrou no Ministério Público em 87, ele tem assegurado o direito de advogar ao mesmo tempo em que atua no setor público. Essa lei mudou só a partir de 88, para quem entrou a partir de 88. O problema é que ele omitiu essa informação. Ele diz que é apenas consultor associado a esse escritório quando se registra que ele é de fato sócio com nada mais, nada menos que 60% de participação no escritório.